Estamos de volta e com as notícias internacionais para vocês. Uma ação militar dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França contra a Síria pode acontecer, gente, a qualquer momento. Os líderes dos países debatem uma estratégia depois de mais um impasse no Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos falar então ao vivo com a correspondente Cecília Malan em Londres. Cecília, o governo sírio se prepara, para possíveis bombardeios por causa daquela acusação de ataque químico. Conta mais pra gente. Olha, Mona Lisa, a situação está cada vez mais tensa, viu? O ditador sírio Bashar al-Assad teria deixado a capital Damasco protegido por tropas russas. Também há relatos de uma movimentação incomum numa base aérea americana na Turquia, que faz fronteira com a Síria. O ataque seria liderado pelos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump tem mantido conversas com a primeira-ministra britânica Theresa May e com o presidente francês Emmanuel Macron. Israel também deve apoiar os bombardeios. O grupo pretende dar uma dura resposta à Síria, que tem o apoio da Rússia e do Irã. O ditador Bashar al-Assad teria voltado a usar agentes químicos contra civis numa região dominada por rebeldes. Mais de 60 pessoas morreram e essas imagens de crianças sofrendo são difíceis de ver. Em abril do ano passado, a população também foi vítima de armas químicas. Na época, a retaliação americana veio com um lançamento limitado de mísseis no país. Por causa das discussões sobre o caso sírio, Donald Trump desistiu de viajar para a Cúpula das Américas, no Peru. Seria a primeira viagem dele à América Latina. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir. Os embaixadores dos Estados Unidos e da Rússia na ONU apresentaram propostas de investigação na Síria, mas não chegaram a um acordo. Houve vetos às propostas, o que impossibilitou qualquer avanço nas negociações. Os Estados Unidos dizem que fizeram o possível para resolver a situação via o diálogo e a diplomacia, mas os russos acusam os americanos de usar o que eles, russos, chamam de suposto ataque químico como pretexto para bombardear a Síria. E o governo da Rússia também alertou contra qualquer ação militar. Mudando de assunto agora, Mona Lisa, hoje o presidente do Facebook vai ser ouvido novamente no Congresso americano. Ontem ele prestou depoimento durante 5 horas e deu explicações sobre o vazamento de dados que foram usados pela empresa britânica Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg pediu desculpas, disse que o Facebook cometeu erros ao não proteger os dados dos usuários e ao não impedir que notícias falsas fossem divulgadas. As falhas podem ter influenciado a eleição americana. Zuckerberg afirmou que tem contribuído nas investigações da suposta interferência russa e avisou que esses erros não serão cometidos em outras eleições, como, por exemplo, a do Brasil este ano. Um senador chegou a questionar o presidente do Facebook se ele divulgaria onde está hospedado ou mesmo as mensagens que trocou durante a semana. Zuckerberg respondeu que não. E o senador concluiu que a discussão era exatamente sobre o direito à privacidade. E uma última notícia, Mona Lisa, que acaba de chegar. Um avião militar com mais de 100 pessoas caiu agora de manhã perto da capital da Argélia. Segundo a imprensa local, várias pessoas morreram, mas ainda não se sabe o número. Vamos seguir acompanhando mais essa tragédia, Mona Lisa. Sim, Cecília. Quero voltar a falar com você sobre o depoimento, Mark Zuckerberg continua falando, então, hoje, lá nos Estados Unidos. E no momento em que foi feita a pergunta se ele concordaria em contar onde ele passou a noite, onde ele dormiu, as mensagens com as quais ele trocou ali, ele ficou tão vermelho, eu acompanhei esse momento, o rosto vermelho revela exatamente o tamanho do constrangimento e também a dificuldade de cumprir o que ele prometeu, Cecília? Que é de um comportamento completamente diferente da rede social. É difícil, Essa promessa ser cumprida vai ser difícil. É muito difícil estabelecer a vida privada e o público nas redes sociais, Mona Lisa? Exatamente isso, até porque é incontrolável, Quando, enfim, vaza alguma coisa e como as pessoas cada vez mais se expõem, enfim, é o desafio. Até porque ele citou a eleição no Brasil e vem aí grandes momentos, então, especialmente na disputa online. Cecília, obrigada, bom dia aí para você e a gente segue acompanhando, então, o que acontece no mundo. Até a próxima.